Amém. Deus é bom. Você já falou isso para alguém aí, pelo amor de Deus? Você já disse aí para uma multidão? Diga aí, querido, profetiza para 500 pessoas. Diga assim, ó, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Você já disse, pode sentar. Se você não disse, não senta não, fica de castigo, tá bom? Aleluia. Deus é bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom, viu? Nós estamos retornando, então hoje é um dia muito especial para nós. Temos alguns motivos, né? Primeiro, porque a gente ficou desde dessa tragédia que acometeu o mundo, né? Essa tragédia que foi essa pandemia, e aí a gente estava lá com 2 cultos, né? Os 2 cultos lotados, e a gente falando assim, vamos abrir o terceiro. Quem que lembra desse período? A gente fala assim, vamos abrir o terceiro culto, porque já não está dando, né? Já está muito lotado, e a gente precisa abrir um terceiro. Estava orando pelo terceiro culto, um terceiro horário, né? Pensando como seria, e orando e tal, e de repente, tchum, fecha tudo, e aí entrou esse tempo, e aí a gente lutando, né? Lutando, mas olha, nós entendemos, algo novo está vindo por aí. Algo novo está vindo. Vocês estão percebendo? Quem está percebendo? Essas coisas a gente recebe no Espírito. Então algo novo, Deus vai fazer. Deus vai fazer o que homem nenhum fez. Deus vai fazer o que na história nunca viu. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, meu povo? Então eu estou feliz demais. Quem está feliz? Está feliz mesmo? Glória a Deus. Então diga aleluia aí, uai. Vocês são crentes, vocês são animados, vocês são avivados, não é? Então tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia. Então esse é o primeiro motivo. Segundo, hoje é um dia muito especial, não é, meu povo? Sim ou não? Mas por quê? O dia das mamães aí, uai. Dia das mães, que dia especial. Ó, você mulher, né? Que Deus te agraciou, Deus te deu esse dom. Isso é um dom. O que a palavra dom significa mesmo? Presente, né? Então Deus te deu esse presente. Qual que é o presente? Ser mãe, gerar uma vida. Isso é um milagre. Olha que coisa extraordinária. Sabe, a mãe, ela recebeu de Deus uma graça, ela recebeu de Deus uma incumbência, né? A mãe, ela é a expressão do amor de Deus, né? E aí, a mulher tem esse papel, ele tem esse papel na vida dos seus filhos. Vocês são a maior expressão do amor de Deus. Ó, parabéns para vocês, viu? Parabéns, que Deus te abençoe em tudo, que Deus te sustente. Como dizia, minha amada sempre diz, ser mãe é padecer no paraíso. Não é? Você é mãe, Deus te deu essa graça, Ele vai te sustentar, sabe, você vai vencer. Eu não sei, às vezes de repente está sendo difícil, tem sido uma luta, né? Mãe sofre. Você já viu quando tem aquelas rebeliões na cadeia? Quem já viu? Né? Quem que está lá na porta da cadeia? As mães, estão lá chorando, porque mãe é mãe. Mãe é mãe, mãe ama. Ah, mas o filho é bandido, mas mãe ama. Ela não abandona o filho, ela não abandona dificilmente, né? Dificilmente. Então assim, é algo que, é Deus que dá algo assim para uma mãe. É Deus, só Deus pode fazer um negócio desse. Então vocês estão de parabéns, que Deus abençoe e que te dê graça, sustente em tudo, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor aí, para ministrar esse amor sobre a vida dos filhos, no nome de Jesus, amém? E eu queria, se vocês concordarem comigo, vamos bater palma para as mães aí, vamos dizer assim, parabéns. Se tiver uma mãe do teu lado, aí a pastora já fez isso, mas de novo, dá um sorriso para ela, diga parabéns, 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 vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, vocês são demais, amém, povo amado? Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí comigo agora, não é? Olha aí, ó, olha isso, olha, ficou bonito demais, clareou tudo aqui, parece que acendeu a luz. Pega aí comigo o livro, a epístola, carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler com vocês a partir do versículo 1, e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, isso aqui faz parte da mensagem que eu comecei há 2 domingos atrás. 2 domingos atrás, eu vou ter que fazer igual o velho. Para olhar para vocês, eu tenho que olhar por cima, para daí o de longe, né? O médico, o oftalmo falou assim, rapaz, você enxerga demais de longe, mas de perto, irmãos, não estou vendo nada. Que coisa, vendo nada. Eu tiro o óculos, na hora que eu vou olhar, aí que embola tudo. Eu estava falando com a Indy lá no som lá, eu botava o óculos para enxergar as coisas lá, daí eu ia tirar, e aí eu olhava assim, aí que parece que eu não enxergava mais nada. Quem usa óculos deve saber o que é isso aí. Ela falou, não pastor, é normal mesmo, é assim mesmo, mas é horrível, né? Então agora, ó, embolou tudo aqui, ó, agora clareou. Então eu vou ter que fazer isso aí. Pega aí comigo o texto, nós vamos ler na versão da tradução, que é a Nova Versão Internacional. Pastor, eu não tenho essa. Ah, filho, arruma essa aí, a gente quer trabalhar aqui na igreja com uniformidade nesse sentido,
tá? Ter unidade nisso aí, porque facilita. Mas se você tem outra, não tem problema, não vai mudar. A ordem dos fatores aí não vai alterar o resultado final, não. Mas assim, é bom porque daí a gente lê na mesma linguagem. Eu vou citar outras versões da tradução, mas nós como igreja, nós convencionamos que essa é a versão, porque ela é mais acessível, é uma leitura mais fácil, não é? Então, a gente tem usado ela, tá bom? Mas tem aí, ó, nas telas vai aparecer para você o texto, tá? Então, diz assim o texto na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Antes de ler, fala comigo: a fé vem. Todo mundo diz: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga comigo bem forte: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus diz para nós. Assim, ó: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, eles estiveram sob ou debaixo, da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, presta atenção, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Vocês entendem isso aqui? Vocês entendem? Está lembrando do povo lá, quando foram tirados da terra, da escravidão, da terra do Egito? Quem lembra disso? Lembra disso? O povo tirou eles passaram por onde? Quando eles estavam saindo? Passaram pelo mar, todos eles atravessaram pelo mar. Então, todos foram batizados, ou seja, imersos, envolvidos por esse mar, não é? E aí fala da nuvem. Quem que lembra da nuvem aqui? Não é? Durante 40 anos, esse povo peregrinando no deserto, esse deserto que não era para durar 40 anos, deixa eu dizer uma coisa para você: o deserto não é para durar 40 anos na sua vida. O deserto, ele tem começo, ele tem meio e ele tem uma finalidade. O deserto é para te levar. O deserto é para construir em você, para forjar em você um caráter, forjar em você uma experiência com Deus, que vai te levar a entrar, a se apropriar, a tomar posse da terra prometida, aquilo que Deus jurou te dar. Agora, tem gente que não sai do deserto, e hoje a gente vai entender por que não sai do deserto. Tem gente que chega ao ponto de morrer no deserto. Eu preguei aqui, há 2 domingos atrás, que o deserto não é o nosso cemitério. O deserto é um lugar de passagem. Lembra alguém que falou: irmão, o deserto é um lugar de passagem. É de passagem. Lembra alguém aí, por favor? Fala assim: é lugar de passagem. Você vai morrer no deserto? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui quer morrer no deserto? De verdade? Então o que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa. Vamos aprender com a palavra de Deus? O que Deus espera de mim, de você? O que Deus espera de nós? O que Deus quer de mim, de você? Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que eu morra no deserto, tá? Então assim, vamos aprender com a palavra de Deus. Então Deus, fala comigo, me ensina, não é? Ensina, Senhor. Eu oro todos os dias, querido. Eu já brinquei, já falei aqui, tem algumas orações que na minha vida elas são rezas. O que é a reza? O que é a reza? Quem que sabe o que é reza? Vã repetição. A minha não é vã, né? Não fico repetindo aquela ladainha meio sem entender, não. Mas eu repito isso todos os dias. Todos os dias eu falo para Deus: Deus, me ensina os teus caminhos, porque eu quero andar na tua luz, Jesus. Eu quero andar na tua palavra. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me. Repito isso várias vezes no dia. Vários momentos eu clamo a Deus, sabe? Então eu brinco, é uma brincadeira. Eu falo, é uma reza, né? É uma reza, porque repito, eu fico repetindo, não tem problema não, tá, querido? O problema é a vã repetição, ficar repetindo coisas sem entender, sem saber porque está fazendo, fazer por fazer, tá? Então assim, presta atenção, Deus quer nos ensinar, Deus quer trazer algo, ó, diz aqui: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma pedra espiritual. Vocês entendem isso? Comer do mesmo alimento espiritual. O que Deus mandava todo dia, de manhãzinha, quando eles acordavam, eles saíam lá, e eles já viam na porta da casa lá, estava repleto. Deus mandava o quê? O maná. Era um alimento, um sustento, uma provisão diária. Deus sustentou 40 anos, Deus mandava todos os dias o maná, o alimento que esse povo necessitava. Só que isso, lógico, era muito mais do que apenas o alimento para o corpo físico. Fala de um alimento espiritual. Deus estava mostrando para eles: eu sou o Deus que sustenta vocês, eu sou o Deus da provisão de vocês, eu sou o Deus que não abandona vocês, eu sou o Deus que está com vocês mesmo no meio do deserto. Vocês não estão sós. Então esse alimento é um alimento espiritual, não é? E também beber da mesma bebida espiritual. Por quê? Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
Aí você fala, Cristo lá no Antigo Testamento, lá atrás, tudo aquilo ali, queridos, eram sombras e figuras, né? A gente chama na teologia de tipologia ou arquétipo, são representações, estava apontando para Jesus. Na velha aliança, quando você lê de Gênesis a Malaquias, né, aqueles livros ali que a gente chama de Velho Testamento, ou melhor, Velha Aliança, tudo aquilo aponta para Jesus, tudo, o tempo todo. Você lê lá, Abraão, está, de uma certa maneira, representando Jesus, apontando para Jesus. Você lê lá, Davi está representando Jesus, apontando para Jesus. Tudo ali diz respeito a Jesus, tudo é sobre Ele, amém, povo de Deus? Tudo. Então, quando você lê comigo aqui, não é, que era Jesus que estava ali, Jesus era essa rocha que os supria de água, né? Diz que beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É isso mesmo. Vocês lembram que Moisés, coitado de Moisés, não é fácil ser líder não, irmão. Não é fácil ser líder. Agora é desabafo, né? Sessão de desabafo. Cadê? Não tem fundo musical para tocar aí. Irmão, não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder. Por quê? Moisés, a Bíblia diz que foi o homem mais manso que já existiu na terra. Vocês acreditam nisso? Está na Bíblia, né? Eu acredito que está na Bíblia. Homem manso, só que o povo apurrinhou tanto aquele homem. O povo pesou tanto sobre aquele homem, estava com sede, e começaram, sabe? E Deus chegou e falou, não, eu vou dar água para eles, Moisés. Você faz o seguinte, você tem essa rocha, está vendo essa rocha aí? Uma rochona, né? Conversa com ela, fala para ela, e ela vai dar água. Ela vai dar água, e eles vão beber da água, vai matar a sede deles. Tá bom, Moisés? Só que, irmãos, aí ficou aquele povo na cabeça de Moisés. Isso me ensina muito, porque a atitude dos outros não pode determinar o meu comportamento, mas é uma luta, e aí desabafo, sessão de desabafo. Então, infelizmente, às vezes, irmãos, as atitudes das pessoas, elas acabam influenciando nossos comportamentos, o perigo da reação. Puxa vida, eu já fui muito mais reativo. Deus tem tido muita misericórdia e graça, acho que a gente vai amadurecendo, né? Vou falar um pouquinho sobre maturidade aqui também hoje, mas assim, você vai melhorando em alguns aspectos, mas eu já fui mais reativo do que eu sou hoje, mas ainda luto, às vezes, né, porque você é reativo. Só que às vezes o que me consola, agora eu vou legislar em causa própria, estou desabafando, é que eu olho para o Moisés da vida, um homem que é o homem mais manso que já existiu na terra, mas o povo atormentou tanto aquele homem, aquele povo apurrinhou tanto ele, sabe o que ele fez, irmãos? Quem lembra? Ele, ao invés dele conversar com a rocha, porque a rocha é quem mesmo está falando aqui? A rocha é Cristo. Puxa vida, a Bíblia diz que Moisés pegou o cajado que ele tinha na mão. Cajado fala do que mesmo? Diga comigo, autoridade. É Deus que nos dá autoridade, Deus coloca na nossa mão a autoridade. E aí ele pegou aquilo que Deus tinha confiado a ele, e ele fez uma coisa assim errada, uma coisa que custou caro para ele, muito caro. Ao invés dele falar com a rocha, a Bíblia diz que ele feriu a rocha. Não sabia que ia acontecer isso. E que eu ia fazer o desabafo, que daí você sente muito. Deus tem misericórdia, né? De mim e de você, que Deus nos guarde, se eu algum dia ferir a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Se você feriu a Jesus, por causa dos outros, do que os outros fizeram, do que os outros causaram em você, e você acabou reagindo, você olhou mais para as pessoas, a gente tem que aprender com Jesus, né, irmãos? O traidor chegou e deu um beijo no rosto dele, mas era um beijo de traidor, e Jesus falou, meu amigo, um amigo, e Jesus fala, você vai me trair com um beijo, meu amigo, você vai me trair com um beijo. Só que a atitude dele não mudou quem Jesus era. A atitude dele não mudou quem Jesus era. Que eu seja assim, que você seja assim também, amém? Que as atitudes das pessoas, elas não nos levem a reagir de uma forma que a gente venha ferir Jesus. Amém, povo de Deus? Isso não estava no script não, você pegar aqui o esboço, não tem nada disso, mas veio tão forte isso, né? Então que as atitudes das pessoas, elas não levem você a uma reação que venha ferir Jesus. Que Deus nos guarde, amém, amados?
Que Deus te guarde, que Deus guarde o teu coração, guarde o meu coração, e que a gente caminhe sempre diante de Deus, dizendo: Jesus, eu quero te agradar. Já já o texto vai falar sobre isso aqui, amém? Vamos continuar aqui então, e olha lá, diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Diga comigo: Deus não se agradou da maioria deles. Diga comigo: Deus não se agradou da maioria deles. Ei, irmão, é maioria, podia estar escrito aqui da minoria, de alguns, não, aqui diz que Deus não se agradou de quem? Que pena, né? E olha lá, por isso, os seus corpos ficaram, caíram lá, morreram lá. O deserto virou para eles, sabe o que? Sepultura. Eu quero profetizar aqui nessa noite, e quem crê, e quem quer, e quem disser para Deus, sim, Deus, em nome de Jesus, eu vou, nem que eu faça das tripas coração, eu vou fazer como o pastor Subirá. Que mensagem poderosa, se você puder assistir, né? Está lá no YouTube, de graça, olha que benção, né? Um dos melhores pregadores que existe nessa nação, um homem assim, de uma profundidade, um mestre da palavra de Deus. E se eu fosse você, eu assistiria essa mensagem dele, custe o que custar, Jesus, eu vou te agradar. Custe o que custar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, ainda que doa em mim, ainda que eu não entenda, ainda que seja contra a minha própria vontade, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Eu quero te agradar, sabe por quê? Porque eu não vou morrer no deserto. Eu não vou morrer no deserto. O deserto não é a minha morada, o deserto não é a minha sepultura. O deserto é um lugar de passagem. Eu fico até um pouco chateado com você, porque quando eu falo assim, o deserto é meu lugar de, vocês acreditam que o deserto é só um lugar de passagem? É só uma temporada, irmão. Deus está forjando algo em você, Deus está construindo algo em você, Deus está trabalhando. O deserto de Jesus durou 40 dias só, o deserto de Jesus durou 40 dias e 40 noites, e ele jejuou. Presta atenção aqui, presta atenção. Eu falei isso para alguém agora, sexta-feira, mas vocês não estão jejuando agora, no meio desse deserto, no meio dessa tragédia, uma coisa assim, horrenda, horrorosa, vocês não estão buscando a Deus, vocês não estão jejuando nessa situação. Você acha que você vai jejuar quando? O que tem que acontecer com você? O que tem que acontecer comigo para a gente começar a buscar Deus de verdade, irmãos? Para a gente pagar o preço, para a gente dobrar o joelho, para a gente acordar às 3 da manhã, ou às 5 da manhã, e clamar a Deus, até que Ele venha. Querido, custe o que custar. Agora, se você está satisfeito, se para você está bom, você fala assim: tem problema não, vou ficar por aqui mesmo, vou passar um protetor solar, vou colocar um boné, vou colocar um chapéuzinho, e eu vou ficar aqui nesse calor do deserto, e eu vou viver aqui, eu vou terminar meus dias aqui. Eu vou fazer o que com você? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas eu estou aqui como homem de Deus, trazendo uma palavra para você. O deserto não é o teu destino final. O deserto não é a sua morada, e não é a sua sepultura. O deserto é um lugar de passagem, querido, passagem. Deus não quer que você morra no deserto. Mas aí você lê comigo a palavra que diz assim: as pessoas, esse grupo, a maioria deles, e ó, irmão, a maioria aqui, só para vocês saberem, significa 99,999999, tá? Só 2, de uma multidão que saiu de lá. Os números são um pouco imprecisos, né? Contabiliza-se aí 1 milhão e pouco, e alguns falam até de 3 milhões, então assim, é muito dispar, né? Então é difícil de falar, mas aí, vamos dizer aí, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas morreram no deserto, só 2 entraram. É a maioria ou não é? A Bíblia tem razão de dizer que a maioria morreu no deserto? Eu acho que sim, então aqui está dizendo, por que eles morreram? Porque Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou. Eu tenho que fazer uma pergunta para você, e essa pergunta vai ser a tônica da célula essa semana, vai ser a tônica, já estou dando a letra para você, já vai pensando até lá. Você está agradando a Deus? Faz uma anamnese aí agora não porque a gente precisa avançar aqui, mas faz aí faz um autoexame, faz um raio-x de você. Não, o raio-x ele é meio fraquinho, faz uma tomografia sua aí agora, pensa bem, você está agradando a Deus, meu irmão? Você tem procurado agradar a Deus?
Você tem feito naquilo que depende de você? Você está procurando agradar a Deus mesmo? Você está? Não precisa responder para mim não, tá bom? Mas aqui diz que esse povo não agradou a Deus e é por isso que eles morreram no deserto. A maioria deles morreu no deserto. E aí eu vou dizer por que eles não agradaram a Deus. E hoje eu vou destacar uma coisa aqui. Uma coisa, presta atenção. Vou ler isso aqui, presta atenção aqui, versículo 6. Essas coisas ocorreram como? Vou repetir, essas coisas ocorreram como? Exemplo para nós. Exemplo para nós. Então, o que é que ficou como exemplo para nós? O que é o exemplo? É para você prestar atenção, olhar para isso e falar, opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui é importante. Está ali, ficou ali registrado, e vai repetir isso mais para frente, né? Ficou ali por um motivo, é um exemplo, e eu preciso aprender por meio do exemplo, já vou falar isso com você, tá? Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, sabe por quê? Para que não cobicemos as coisas más, diga, não cobicemos as coisas más. Não pode, está na Bíblia, não cobicemos, não cobiceis, na verdade, né? Você anota aí, tem que trazer um bloquinho de nota, ou no celular mesmo, anota aí Êxodo capítulo 20, anota aí Deuteronômio, que é repetição, né? Repete o que já foi dito, mas é muito, de uma maneira um pouco mais detalhada, lá em Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio 5, Êxodo 20, né? Vai ter essencialmente a mesma coisa, mas vai falar assim, não cobiceis, sabe o decálogo, os 10 mandamentos, né, melhor dizendo, então, os 10 mandamentos, o resumo, né, porque os 10 mandamentos, é muito mais mandamento, mas aqueles 10 ali, eles são um resumo de toda a lei, é o resumo, então está lá, não cobiceis, já eu vou ler o versículo lá de Êxodo com vocês, então, não cobiceis as coisas más, como eles fizeram, o que eles fizeram? Eles cobiçaram, Deus disse, não cobice, mas o que eles fizeram? Eles cobiçaram, Deus não se agradou deles, e aqui está o exemplo, do porquê Deus não se agradou deles, porque eles cobiçaram as coisas más, eles fizeram isso. Outra coisa, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra, olha isso, anota aí, Êxodo capítulo 32, já eu confiro, mas é isso mesmo, Êxodo 32, vai contar essa história aí, mas você já anota aí, tá? Êxodo 32 mesmo, né? Êxodo 32, quando o povo fez aquele bezerro de ouro, vocês lembram? Moisés subiu lá no monte, ficou lá 40 dias, jejuando e tal, e aí quando ele está descendo, todo felizinho da vida, com a lei de Deus, né? 40 dias de êxtase, e o céu lá naquele lugar, aí no meio do caminho ele começa a ouvir um barulho de farra, de coisa, e ele fala, mas que barulho é esse? Não é barulho de guerra, de batalha não, isso é barulho de coisa errada, e realmente, literalmente estava acontecendo lá, sabe, uma farra, o povo tinha feito um bezerro de ouro, começaram a adorar, já pensou, eu não vou falar sobre isso porque não é o âmago, mas já pensou, irmão, fizeram um bezerro de ouro, e adorando aquele negócio lá, isso é abominável aos olhos do Senhor, coisa abominável aos olhos do Senhor, e aí o homem que era para ser ali um instrumento, canal de Deus, pega e ainda fala, eis aí os deuses que tiraram vocês do Egito, misericórdia, olha isso, e o povo adorando ali aquela imagem, né? Deus condena isso de uma maneira veemente, e o povo adorando, e não só isso, se entregaram à farra, irmão, o juiz de Deus veio com severidade sobre eles, né? Então aqui está dizendo, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para se entregar à farra, anotou aí? Êxodo capítulo 32, conta essa história, agora, esse ponto aqui é o que Deus colocou no meu coração e que eu vou me aprofundar com vocês nessa noite. Está no meu coração. Vocês lembram que há 2 domingos atrás, eu falei sobre um ponto desses aqui. Qual que era? Quem que lembra? Não murmureis. Quem estava aqui? Quem ouviu essa mensagem? Se você não ouviu ela, meu filho, assiste ela lá pelo aplicativo da igreja, está lá no nosso canal do YouTube. Não murmureis. A murmuração, ela é uma tragédia, a murmuração, ela é um sabotador, tem gente aqui que não rompe, não avança, não consegue prosperar, não consegue vencer, sabe por quê? Porque a sua boca é um esgoto
dia e noite, que só fala de coisa ruim, que só fala de derrota, que só fala de problema, você não tem aberto a sua boca para profetizar, como a pastora citou aqui, aquilo que você ainda não está vivendo. Mas eu não estou vivendo, não tem problema, querido, creia! A Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que se espera, mas é a prova daquilo que não se vê, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza, a fé é a convicção. Então começa a profetizar. O que Ezequiel viu, eu estou lutando comigo para não me enveredar, sabe, nessas muitas conexões que vem na minha mente na hora que eu estou falando, porque senão eu saio do âmago da mensagem, né? TDAH é uma bênção, eita Deus. Então assim, mas querido, Ezequiel, ele viu o quê? Ele viu um vale de ossos secos, gente morta, acabado, não tinha chance, não tinha mais nada, só destruição e morte. E aí Deus disse para ele, abre essa boca aí, rapaz, comece a profetizar, porque você vai ver o milagre acontecer. Eu penso, e eu preguei sobre isso, não vou voltar, mas assim, estou apenas só lembrando você, eu creio que é o que está faltando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, um povo que crê e profetiza. O que é profetizar, pastor? É declarar as palavras de Deus. O que é profetizar, a igreja? Vocês vão melhorar. O que é profetizar, a igreja? Fala para alguém aí, fala para alguém perto de você, diga assim, profetizar é declarar as palavras de Deus, é liberar a palavra de Deus. Querido, você está vendo o quê? Você está vendo morte? Então profetiza vida. Você está vendo doença? Profetiza saúde, cura. Você está vendo derrota, fracasso? Profetiza vitória, em nome de Jesus. Abre a tua boca para profetizar, para concordar com Deus. Concorde com Deus, não concorde com as circunstâncias, não concorde com aquilo que os teus olhos estão vendo. Queridos, a gente não pode andar por vistas. Olha para mim, lógico, é duro, é difícil, eu sei. Andar por sentimento, então, irmão, vocês não me conhecem, alguns conhecem. Irmão, pensa no homem sentimental. A pastora de vez em quando dá umas duras em mim e fala assim, nossa, que sensível. Verdade, ela fala, ela não está aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, mas de vez em quando ela fala, nossa, mas sensível. Aí nessa hora eu tenho que me virar machão e durão e falar assim, você sabe que você casou com um homem sensível. Deus me fez assim. Só que a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente não pode ser dominado. A gente não pode andar por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos e nem pelo que pensamos. Cuidado com os teus pensamentos, tá bom? Você tem que treinar a sua mente. Você tem que começar a treinar o seu pensamento, porque eles são sabotadores. Se você quer entender um pouco mais sobre isso aí, começa a assistir lá, está lá tudo no YouTube, lá, a Joyce Meyer. Quem já ouviu falar da Joyce Meyer? É uma santa de Deus, que mulher, uma mulher abençoada. E ela fala muito sobre isso, fala muito sobre esse tema, é um tema assim ótimo, né? Você precisa aprender a controlar seus pensamentos. Você não anda por aquilo que você pensa, você não anda por aquilo que você sente, você não anda por aquilo que você vê. Você está vendo, mas meu Deus, como que eu estou vendo? Não, você tem que andar, sabe pelo quê? Pela palavra de Deus. A verdade de Deus, o que Deus diz, e começar a profetizar. Amém, povo amado? Então, eu falei sobre o tema murmuração, hoje eu não vou entrar nele, mas nós vamos falar sobre, principalmente, imoralidade. Como alguns deles fizeram, né? Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, num só dia morreram 23 mil pessoas, né? É um assunto aqui, mas eu não vou nem entrar nesse negócio, foram 24 mil na verdade, aqui é porque é uma tradução da Septuaginta, eu não vou explicar isso agora não, porque isso não vem ao caso, não muda, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto. Não devemos pôr o Senhor à prova, esse é o quarto pecado, nós já falamos, tínhamos falado 3, esse é o quarto. Qual que é o quarto pecado? Não pôr o Senhor à prova. O que é não pôr o Senhor à prova, pastor? É não tentar o Senhor Deus. Você vai ver tudo isso lá em Deuteronômio 5, você vai ver, lá fala isso aí, Deuteronômio 6, você vai ver isso aí, não tente o Senhor, vou explicar assim sucintamente, porque eu vou dar ênfase na imoralidade, tá? Vou dar ênfase na imoralidade, que é o que Deus colocou no meu coração para falar com você. Então assim, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Verso 10, e não se queixem, ou não murmurem. Tem alguém com a versão aí, não murmure? Tem alguém com essa tradução aí, da versão da tradução da Bíblia? Tem aí? Tem? Ninguém. Nossa, está todo mundo obediente, está usando a NVI, né? Porque tem uma versão das Escrituras, se não me engano, a revista E-Corrigida, que ela fala, não murmureis, né? Não murmureis. Então não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Vocês estão vendo, irmãos, a consequência?
Mortos, caíram, morreram no deserto, não entraram na terra. Ó, de novo agora, verso 11, nós lemos no verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Agora lê o versículo 11 comigo, diz assim, ó, essas coisas aconteceram a eles. Como? Alguém está tentando para alguma coisa aí? De novo, irmão, essas coisas aconteceram a eles como? Exemplo, presta atenção, continua. E foram escritas como? Advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, tem outras versões que diz estar de pé, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, cuidado para não cair. E se você está caído, querido, se arrepende, busque a Deus, peça para Deus te colocar de pé, peça para Deus te fortalecer, peça para Deus te levantar. Peça para Deus levantar, embora alguém acrescentou o que a Bíblia não diz, né? Porque alguns acrescentam esse versículo, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. É bonitinho que só, a intenção é boa, mas a Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz. A Bíblia tem textos e contextos que falam de uma certa maneira disso. Por exemplo, no livro de Provérbios, diz que o justo pode cair até 7 vezes. E Deus faz o quê? Levanta ele todas as vezes. Aleluia. Deus levanta, Deus é bom? Então, tudo bem, mas aqui no versículo não diz isso, você tem que tomar cuidado, aquele que está de pé, aquele que está firme, tome, então, é cuidado. Se você andar muito nessa perspectiva, mas Deus vai me levantar, você vai ficar caindo de noite, quem sabe uma hora você cai, não tem jeito, pode acontecer, queridos, pode acontecer, você cai e não tem jeito, não há cura, não há restauração, não é perdão, Deus perdoa tudo. Diga comigo, Deus perdoa tudo. Mas às vezes as consequências do pecado, elas podem ser tão trágicas, que elas podem custar tudo para você. Chegar ao ponto de custar a tua família, custar o teu casamento, pode custar a tua vida profissional e financeira, pode custar tudo. Por exemplo, um cara corrupto que rouba a empresa, às vezes pode custar, chegar ao ponto, você vai ser desmascarado, vai ser descoberto, e você vai ser envergonhado, você vai ser mandado embora por justa causa, sem direito a nenhum centavo, a nenhum acerto, a tua situação vai ser da pior, e o pior, o teu currículo vai ficar manchado, porque quando você for procurar um novo emprego, vão ligar lá na empresa que você trabalhava, e vão falar assim, eu queria saber do fulano de tal, vão dizer, misericórdia, corre dele, eu nem posso falar, mas eu só posso dizer uma coisa, é problema essa criatura, como que vai ficar a sua vida? Como que vai ficar? Você está vendo que as consequências podem ser catastróficas? Não é? Prostituição, adultério, tanta coisa que a pessoa fala, não, mas pode chegar uma hora, isso acabar com a sua família, destruir a sua família, então, vigie, a Bíblia está dizendo, você está de pé, glória a Deus, fica firme, querido, e vigia, cuidado para não cair, tome muito cuidado, se cair Deus vai levantar, eu até acredito que Deus vai levantar, eu acredito que Deus, Ele tem misericórdia, mas muitas vezes, queridos, o problema, Deus tem misericórdia, mas o problema é cair na mão das pessoas. Lembra Davi falou, Senhor, que eu caia na tua mão, não caia na mão dos homens não, porque se eu cair na mão dos homens, eles arrebentam comigo, eles acabam comigo, então eu decido cair nas tuas mãos, então, mas nem sempre a gente por Deus, a gente é poupado dessa maneira, ao ponto de cair só na mão dEle, de vez em quando, não sei porquê, não vou entrar nesses métodos, porque senão eu não prego o que está no meu coração aqui, mas sabe o que acontece? Você é entregue nas mãos dos homens, e aí, querido, a coisa fica complicada, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja dele aqui nessa noite. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, não sobreveia a vocês, tentação que não fosse comum aos homens, querido, você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não. Você não é o bonitinho da balachita, isso é uma expressão que usava lá no seminário, uma balinha que tinha lá, né, de banana, e a gente falava, ó, o bonitão da balachita, você não é, meu querido, sabe, o sol, é só comigo que acontece essas coisas, não, todo mundo é tentado, inclusive Jesus foi tentado, a Bíblia diz que Jesus foi tentado até as últimas consequências, então, não fica pensando, não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, todo mundo, um é numa área, outro é em outra, mas todo mundo é tentado, tá? Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por provação, entenda isso de uma vez por todas, pare com esse vitimismo, pelo amor de Deus, pare com essa autocomiseração, porque eu sei o quê?
Sei o quê? Sempre vai ter alguém perto de você, você vai olhar e falar assim, nossa, que história mais trágica que a minha. Que história? A tua pode ser? Pode ser. Eu entendo, escuta aqui, eu entendo a sua dor. Eu sou um homem, eu não falei que eu sou sentimental. Quando as pessoas falam das suas tragédias para mim, contam a sua história para mim, sabe? Puxa vida, eu sinto demais, irmão, eu entendo, é verdade, eu entendo mesmo. Né? Eu acho que Deus me marcou com algumas coisas, para eu ter essa sensibilidade, e olhar para você, com um olhar de misericórdia, de compaixão. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não justifica. Não, pode explicar? Explica, mas não justifica você ficar aí, lambendo ferida. Chega de lamber ferida. Chegou a hora de você levantar a cabeça, querido. Chegou a hora de você se levantar em nome de Jesus. É igual o paralítico do tanque de Betesda, Evangelho segundo João, capítulo 5, né? Jesus chega lá, passa lá pelo tanque de Betesda, está lá o cara caído, quebrado. Jesus chega, meu filho, você quer ser curado, meu filho? E aí ele começa o quê? A ladainha. 38 anos que eu estou aqui, ninguém faz nada por mim. Talvez você está com essa conversa faz 38 anos, é por isso que a sua vida não mudou até hoje. É por isso que nada muda, porque você vai ter que começar a mudar as tuas palavras. O teu falar tem que começar a mudar. Mas não mudou nada do lado de fora, não tem problema. Comece a profetizar. Deus está falando para você, comece a declarar. Comece a abrir a tua boca e declarar bênção, vida, vitória, milagre, em nome de Jesus. Olha o camarada, né? Com aquela autocomiseração. 38 anos, minha vida foi só sofrimento. Eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui isso, eu fui aquilo. Me maltrataram, me rejeitaram. Tá joia, é verdade, uai. É verdade, ninguém está dizendo que não é verdade, criatura. Ninguém está dizendo assim, puxa vida, que coisa, né? Que dor, que sofrimento. Chora mesmo, pode chorar. Chora na presença de Deus. Leva para Deus a sua dor. Leva para Deus a sua angústia. Só que é o seguinte, chega uma hora, aquele homem lá reclamando. Ninguém me joga na água, ninguém faz nada por mim. Jesus deu um basta. Você já leu lá? Você já leu? Quem já leu? Pelo menos o Evangelho de João, né, irmãos? Pelo menos é o primeiro que a gente tem que ler quando a gente se converte. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus pega, e ele falando assim, Jesus dá um basta. Jesus fala assim, levanta! Levanta daí, rapaz! Jesus falou, tadinho do você, ai, vem aqui, ai, deixa eu dar um abracinho no você. Jesus não fez isso não, Jesus falou, toma uma atitude, levanta! É uma ordem, levanta e anda. Levanta, e ainda, Jesus não brincou não, hein? Jesus não passou a mão não. E aí ele arruma isso aí, ó, essa bagunça aí, ó, essa sujeira aí. Pega tudo. Pega essa maca aí, leva ela embora daqui. Chegou a hora de você levantar em nome de Jesus, meu irmão. Chegou a hora. Chegou a hora de você olhar na cara de Satanás, olhar para as trevas, olhar para tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que luta contra você, e você dizer assim, você não vai me destruir. Você não vai, porque eu vou vencer você no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não é na minha força, não é na tua força, é na força do Senhor. Aleluia! É na força do Senhor. Mas você precisa acreditar. Se você não acreditar, não vai acontecer. Não adianta o pastor acreditar. Larga de ser crente 6 horas. Tem gente aqui que quer sair da tragédia. Eu sei que você quer, todo mundo quer. Mas você não quer fazer nada. Você não quer nem orar, você não quer jejuar, você nem no culto você vem, criatura. Nem no culto você vem. Ah, o pastor atrasa lá, ó. Meu Deus do céu. 2 horas e 15 minutos, o cara fica aí angustiado, não é? Ou seja, você quer ficar do jeito que você está. É a tua escolha, é a tua decisão. Vai fazer o quê? Eu não posso fazer nada por você. Mas olha, você que está aqui, eu oro por você, para que você creia, que você queira de todo o coração, que você deseje ardentemente, que você clame a Deus e diga, Deus, em nome de Jesus eu creio que o meu milagre vai chegar. Deus, eu creio que o Senhor vai forjar em mim, como o aço passa pelo fogo 1, 2, 3, 4 vezes, e vai para a bigorna, vai para a forja, e bate, e volta para o fogo, e volta para a bigorna, e bate. Assim pode estar acontecendo comigo, mas eu vou ficar forte em nome de Jesus. Deus está forjando algo em você. Aleluia. Não veio sobre vocês
tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Queridos, eu declarava sorrindo, dizia, o meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, fiel é o Senhor, aleluia. Sabe por quê? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus não vai permitir. Mas quando vocês forem tentados, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai providenciar um escape, para que vocês possam suportar. Amém? Dá um blackout aí, solta para mim esse videozinho, é um videozinho de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 segundos, e a partir disso eu vou falar algo com você, tá bom? Presta atenção. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came. You're the guy to me. What's wrong with you, Harry? Você entendeu? Criança vê, children see, children do. Criança vê, criança faz. Criança faz. Sabe, queridos, nós lemos aqui no versículo 6, no versículo 11, que essas coisas foram deixadas para nós como exemplo. Sabe, eu tenho uma teoria que eu criei alguns anos atrás, né? Baseado nas escrituras, lógico, mas de um jeito até engraçado, que existem 3 tipos de pessoa, e eu quero que você pense que tipo de pessoa você tem sido, que tipo de pessoa você é, ou que tipo de pessoa você quer ser, tá? Então a primeira delas é o jegue, é o jumento, é o burro, é uma criatura que ela comete o erro e ela continua errando, fazendo a mesma coisa. É aquela mentalidade assim, de que você vai fazer a mesma coisa, você vai ter um resultado diferente. É insano, é insano, é insano. Você está me ouvindo? É insano. Eu acho que você precisa frequentar um psiquiatra. Acho que você tem que fazer uma consulta, você precisa tomar um remédio. Porque uma pessoa acreditar que se fizer a mesma coisa, do mesmo jeito que sempre fez, vai ter um resultado diferente, querido, isso é loucura. Isso é loucura. Não, vou abrandar para você aí, porque já tem gente olhando para a minha casa e falando assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nessa noite? Podia ter ficado na minha casa. Não, vai no psicólogo, faz psicólogo, faz terapia, para ver se você melhora a criatura. Porque assim, é uma loucura. É uma loucura você achar que você vai fazer a mesma coisa e vai ter resultado diferente. Não tem como, é um jumento, é um cavalo. E aí, deixa eu falar para você, para te consolar. Vocês acreditam que eu, assim, durante muito tempo da minha vida, em muitas situações, né, eu fui um cavalo, eu fui um jumento, eu fui um burro. Errava e continuava errando, fazendo a mesma coisa. E ainda achava, né, você vai ver, agora dá certo. Agora dá certo, e agora dá certo. E nunca dá certo, lógico que não vai dar certo. Só que aí, querido, você tem a oportunidade de escolher, né? De fazer uma decisão e falar assim, não, eu quero mudar, eu quero melhorar. E aí, Deus, Ele nos dá algo que é chamado de inteligência. Inteligência é uma faculdade que Deus, Ele nos dá, que nos dá a capacidade de avaliar as coisas e de fazer os ajustes que a gente precisa fazer. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é cognitivo comportamental. Mas presta atenção nisso aqui. Porque assim, você fez algo errado, você para, você reflete e fala assim, eu fiz isso e é por isso que eu tive esse resultado. Então eu quero ter um resultado diferente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou procurar fazer diferente. Eu aprendi com o meu erro. Isso é uma pessoa inteligente. É uma pessoa inteligente.
Sabe, eu acredito, eu creio, quero crer, que a maioria de nós estamos caminhando, né? Às vezes oscila, mas está caminhando aí, não é inteligente, está sendo inteligente, erra, e aí conserta, peca, mas diz, oh Deus, não quero mais não, quero mais te entristecer, te desagradar. Aí tem o sábio, esse é o alvo, esse aqui é o objetivo, sabe aquele sonho de consumo, se tornar sábio. O sábio, querido, presta atenção, é o que está escrito aqui no versículo 6 e no versículo 11, o sábio é aquele que aprende com os erros e acertos dos outros. Aqui está apresentando o erro dos outros. Vocês viram aqui o versículo 11? Quem viu o versículo 11 aí? Quem viu? Vamos ver aí de novo? O que diz o versículo 11? Essas coisas aconteceram a eles. Como? Então, aconteceram a eles, como exemplo. Vocês viram o exemplo, irmãos? Não cobiceis as coisas más. Quem anotou aí, né? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5 e capítulo 6. Não cobice, irmão. Não cobice, diz lá, não pode cobiçar. Não cobiça a mulher do próximo, mas não é só a mulher não cobiça nada do outro, não cobiça a casa, não cobiça nada dos outros. Guarda o teu coração em Deus, em Jesus. Amém? Amém? Então vai. Idolatria. Problema dos crentes, né? Vou falar para os crentes aqui, eu sei que tem convidados, que bom que você está aqui, estou tão feliz que você está aqui, tão feliz mesmo, de verdade, em nome de Jesus, que alegria ter você aqui, viu? Que alegria. Muito bom, seja bem-vindo, né? Você releva aí muita coisa, eu acho que não é nem o que eu falo, é mais o jeito que eu falo. De vez em quando tem gente que olha para mim e fala assim, esse homem é louco, esse homem não é normal não, né? Eu vejo a sua cara daqui de cima, eu sei, mas eu sou bonzinho, Deus sabe, né? É que quando eu estou aqui, desce o Espírito Santo, e eu tenho que falar com você, e às vezes eu falo com esse entusiasmo, né? Porque eu quero que entre dentro de você, eu quero que você saia daqui inspirado, desafiado, que Deus fale na sua mente, mas Deus fale no seu coração. Eu podia dar uma aula para você, eu estudo bastante, eu podia estar aqui, então, como diz o grego, como diz o hebraico, e de repente você sai, nossa, falou na mente, mas eu não quero que Deus só fale na sua mente não, tá bom? Eu quero que Deus fale no seu coração. Eu quero que você saia daqui e fale assim, mexeu comigo, eu não vou mais ser o mesmo, eu vou mudar, eu vou buscar Deus, eu quero, de todo o meu coração, amém? Então tenha paciência comigo, escuta, o que eu estava falando o que mesmo, que daí eu até me perdi? Da idolatria. O problema dos crentes, é que os crentes, queridos, eles mandam todo mundo para o inferno, todo mundo, por quê? Porque tem uma imagem de escultura em casa, e realmente a Bíblia condena, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia diz, não farás para você imagem de escultura, nem do que tem no céu, do que tem na terra e debaixo da terra. Mas não posso fazer, nem da Virgem Maria. Não pode, ela está lá no céu, a Bíblia fala, né? Ela está na presença de Deus, mas a Bíblia fala que não pode, nem do que tem no céu, nem do que tem na terra, e nem debaixo da terra. Não pode, pronto, acabou. Discute com Deus, discute com a palavra de Deus, e não fica procurando, sabe? Porque o pessoal, eles tentam, é igual, quem que é advogado? Tem advogado aqui? Tem advogado? Tem nenhum advogado nesse lugar? Misericórdia, tem que orar para advogado nessa igreja, Jesus salvar os advogados precisam de salvação também, precisam de perdão, ou como precisa, sabe, mas fica procurando brecha na lei, sabe, o advogado, a função dele é procurar brecha na lei, não mais, olha, tem essa jurisprudência, mas isso aqui, né, o cara vai lá e fala assim, mas no tabernáculo, o Deus mandou fazer os querubins sobre a arca da aliança, e aí ele vem com esse argumento, sabe, ele fica procurando exceções ali, para tentar justificar aquilo que Deus disse, não faça, Deus disse não faça e pronto, acabou, pronto, não tenha, não faça, Salmo 115, anota aí, né, vai lá, né, aqueles que confiam, que fazem, que confiam nessas coisas, vão se tornar semelhantes a eles, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, precisam ser carregados. Está falando do quê, meu irmão? Está falando disso, está falando de imagem, está falando dessas coisas. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidamente. A pior idolatria, no meu entendimento, não é isso aí é uma expressão. Às vezes está dentro de um contexto de engano, de religiosidade. A pessoa, ela foi formada, você viu criança vê, criança faz. Então desde criança, você foi formado naquela mentalidade, e você acreditava nisso, vai fazer o quê? Só que aí quando a palavra de Deus, a verdade das escrituras vem para você, Deus te liberta, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, então Deus te liberta, só que deixa eu falar com você, que abriga no seu coração outras idolatrias, e eu não vou me deter a isso, tem umas idolatrias, irmãos, que são muito mais profundas e muito mais arraigadas, muito mais, como eu e você,
temos idolatria muito mais do que a gente imagine. Porque a gente venceu aquela idolatria do lado de fora, a gente pensa que já venceu as do lado de dentro, e não é verdade. Tem gente que o Deus dela é mamon, é o dinheiro. O dinheiro é o Deus dela. A segurança dela está no dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela está bem. Se ela não tem dinheiro, ela está mal. Ué, pastor, mas fazer o quê? Uai, em quem você confia? A sua vida está segura onde? Em quem? Em quem? Mas porque mamon é o Deus da pessoa. Mamon é o Deus dela. Jesus foi tão categórico, Jesus foi claro, ele falou assim, você não pode servir dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir a mamon. Você não pode servir o dinheiro, mas muitas vezes o dinheiro é. Tem gente que idolatra filho. A minha vida é o meu filho. Eita misericórdia, morreu o filho, acabou sua vida? Se acontecer qualquer coisa, que filho que é sua vida, não é a vida de ninguém não. Você ama o seu filho, você tem que cuidar dele, você tem que ser uma bênção na vida dele, mas o seu filho não pode ser sua vida. Mas você já viu gente que o filho é idolatrado? É uma idolatria. É uma idolatria. Está errado, meu irmão. Ai, pastor, não estou gostando dessa conversa. Talvez é porque está mexendo com você. Talvez é porque Deus está dando uma cutucada em você aí, uai. Né? Tem pai, tem mãe que o filho é um ídolo na vida dele. Sabe? Meu Deus do céu, meus filhos são perfeitos. Não é perfeito, você não é perfeito, eles não são perfeitos. E você vai ver. Você vai ter que ver para você, talvez, porque Deus muitas vezes permite que os ídolos caiam. Estou dando uma palavra aqui, porque talvez o Espírito de Deus já está querendo alertar alguém aqui. Os ídolos caem. Se você idolatra, cuidado, porque os ídolos caem. Porque os ídolos não são nada. Os ídolos, eles são, na verdade, construções, são idealizações que a gente faz. Nós criamos eles, e eles não são nada. Então, cuidado, leva para Deus. Eu não estou dizendo que eu estou apenas te alertando, porque quem está firme, cuidado para não cair. Então, leva para Deus, fala, Deus, me mostra no meu coração, será que eu não tenho sido esse tipo de pessoa? Será? Será que eu não estou sendo esse tipo de homem, esse tipo de mulher? Só que, eu falei para vocês, e o meu horário venceu, mas eu preciso falar sobre um outro pecado, esse é o terceiro, que se chama imoralidade. Imoralidade. Sabe, queridos, Deus está chamando minha atenção, nesse momento, nesse tempo, para essa área específica, a área da imoralidade. O texto que nós lemos aqui, ele é muito categórico, ele é muito direto, ele é muito duro, porque ele diz que nós não devemos praticar a imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram. Eu não sou profeta do caos, eu não fui chamado por Deus para liberar nenhuma palavra que não seja para promover vida, salvação, bênção, restauração, mas com muito temor do Senhor, eu vou te dar uma palavra aqui, você toma cuidado, sabe por quê? Quando Deus está vindo com a glória dele, eu não sei se vocês viram no chão aí, está tudo brilhando douradinho. Eu acho que isso é profético. Deus está vindo com a glória dele sobre nós. Deus está vindo com a presença dele. E eu quero te dar uma palavra, não brinca com Deus. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor. A Bíblia diz que a gente deve atentar para a bondade de Deus. Diga que Deus é bom. Deus é bom? Então tá bom, a Bíblia fala, atente para a bondade de Deus. Só que eu tenho que começar a falar também de outra coisa. Eu falo muito, Deus é bom, e todo mundo fica, Deus é bom, sempre bom. Mas a Bíblia diz que a gente tem que atentar para a bondade e para a severidade de Deus, porque Deus é justo. Deus é um fogo consumidor. Então não brinca com fogo. Você aprendeu de criança, não brinca com fogo? Quem aprendeu de criança aqui? Quem que aprendeu? Porque se você brincar com fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Só que, irmão, tem gente que está se queimando e não está percebendo. Andy, passa o segundo vídeo para nós aqui. Esse aqui é o vídeo, depois dele, eu não vou precisar falar nada, eu vou encerrar. Eu vou orar. Porque ele fala sobre moralidade. Esse material aqui, ele já tem aí, mas eu acho que vai até passar ali. Ele já tem uns 10 anos. Uns 10 anos isso aqui, irmãos. Então, os dados que vai aparecer aqui, a estatística que vai aparecer aqui, ela está defasada. Eu posso te afirmar uma coisa, está muito pior. Está muito pior. E deixa eu contar uma coisa. Está aqui pessoas trazidas por Deus. E Deus está colocando o dedo na tua ferida. Porque hoje Deus quer te libertar dessa desgraça. Que isso pode fazer com que você pereça e morra no deserto. Mas o deserto não foi feito para você viver e morrer lá.
Deus quer te levar a uma terra que Ele prometeu, que Ele jurou te dar. Só que Deus está querendo trazer conserto na sua vida. Deus está querendo mudar isso na sua vida. E isso passa por você romper com toda imoralidade. Solta para nós, dá um blackout aqui, fazendo favor. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping my daughter que los healthy. cuiden mucho And thank y you for también keeping que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia Bueno, bien Papa, especialmente Na binaspasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre, at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia
é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Amém. Esse vídeo ele fala de um projeto, né? O final mostrou ali, mas não é um projeto americano. Vocês viram que as estatísticas, muitas delas são do ano de 2002, 2006, 2010? Quem que viu? Vocês prestaram atenção? Vocês acham que de lá para cá, irmãos, se esses números aí, eles diminuíram, eles melhoraram? Hã? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Você veio aqui por algum motivo, meu filho. Então me aguenta. Sabe? O inimigo, ele não está brincando. Só que eu vejo muitos de nós que estamos brincando de ser discípulos de Jesus. Estamos levando as coisas, sabe? Como que, isso aí não é bem assim não. Você viu o número de pessoas que acham extremamente normal, aceitável esse tipo de coisa? Vocês viram? Vocês viram mesmo? E como que você entende isso? Você acha que tudo bem? Você acha que não tem problema? É assim mesmo, pastor, tem que ser assim. Vocês viram o número de pastores? Pastores, irmãos. Sobe no púlpito. Sobe não, porque o púlpito não dá para subir, porque é aqui, né? No altar. E pelo menos nos últimos 30 dias eles acessaram pornografia. E, irmão, diga-se de passagem, eu acho que não sei se eu posso falar, não tem criança aqui que não pode ouvir? Não é bom, criança tem que ir lá para o fundo, né? Mas você acha que o cara, ele vai acessar pornografia para quê? Para quê? Qual que é o resultado disso? Ficou só olhando, né? Ficou só beijando a tela do celular, do computador, sei lá. Lógico que não. Lógico que não, você sabe para onde isso quer levar. Vocês viram o número de mulheres presas, né? Olha que tempo que nós estamos vivendo. Porque falava que quando eu era menino, isso era uma coisa meio que exclusiva de homem, né? Você já começava desde pequeno, você já era treinado, era a coisa mais normal do mundo. Coisa mais normal do mundo, né? Eu cresci, isso era normal, vinha de pai. Vinha do pai, o pai falava, eu quero meu filho macho, eu quero meu filho homem. E aí ele já introduzia você nessa mentalidade. Pornografias, né? As revistas, né? Naquele tempo era revista. Marcão falou uma coisa para mim, falou, pastor, esses dados aí é de um período que o WhatsApp ainda não estava bombando não, nem existia, depois veio existir, mas nem estava bombando. Hoje, irmão, eu participava de um grupo de amigos da época da escola, tudo casado, tudo homem de 45 anos, 47, 48 anos. Houve um momento, eu não acesso os grupos, olha, irmão, nem da família, de vez em quando eles ficam bravos comigo, que eu não olho nem do grupo da família, né, nossa família, da minha amada, tem um grupo lá, e não tem, né, graças a Deus, é um grupo abençoado, mas eu não, sabe, porque assim, eu não tenho tempo, eu assim, não fico entrando em grupo, né, eu entro no grupo da igreja para mandar um recado para os irmãos, mas eu estava nesse bendito desse grupo, e não parava, irmão, era só desgraça, só sujeira, só imundícia, tudo homem casado, e mulheres, não era só homem não, tinha as menina, hoje não sou menina, mas
Estava lá, as moças, moça também não, né? O pessoal daquela época lá, e era só imundície, só sujeira. E eu peguei e falei assim: ô queridos, ó, o seguinte, vocês viram que eu não entro, eu não respondo e tal, e eu não acesso, então assim, ó, estou saindo, mas ó, se vocês quiserem falar comigo, estou aí. Aí você fala: mas por que, pastor? Você não entrava para ver, você não via, por que você saiu? Irmão, eu não quero dar nem a possibilidade de uma desgraça dessa. Nem a possibilidade. Sabe aquela coisa remota? Aquela coisa remota? Você vai me achar assim, xiita e chato, né? Tem o xiita e tem o chato. Mas é verdade. Irmãos, nem televisão tem na minha casa faz muitos... Tem não, melhor, vou corrigir. Eu não tinha, aí um bendito do irmão deu uma televisão, graças a Deus veio da loja estragada, e eu não fui no conserto dela, não mandei ela para consertar, não é? E ficamos muitos anos sem TV na nossa casa, muitos anos sem TV, não tem tempo, não perco tempo com essas porcarias, sabe? E só tem tragédia, só essas coisas, então eu não me alimento disso não me alimento disso. Mas aí, depois, né, uma vez aí minha mãe deu uma TV para minha menina, meu pai ainda, acho que é meu pai, deu uma TV para a Rihanna, né? E a gente tem uma TV lá, nem tem Netflix lá, que também tem que tomar muito cuidado, não é? Eu já sentei para assistir alguma coisa lá, e aí chega numa altura, você fala: opa, o que é isso aí? Né? Tá tudo inocentezinho, na hora que você vê, começa a coisa a mudar de rumo, e era inocente, você olha assim, uma coisinha legal, uma coisinha gostosa, você está assistindo, e eu junto com a Rihanna dando risada, e tal, e daqui a pouco, aí eu começo: oi, eita, o que é isso? Ô filho, que negócio é esse? Ô pai, eu não sei o que é não, pai. Coitadinha. Eu falo: não, tira isso daí, filho, vamos tirar isso aí, não adianta isso aí, isso não serve não, isso não é para nós não. Que coisa, irmãos, que coisa, que tempo difícil nós estamos vivendo, não é verdade? Que tempo difícil. Mas sabe, o objetivo dessa palavra aqui, eu já estou muito atrasado, eu quero te abençoar para você ir embora, mas é um socorro de Deus na vida de algumas pessoas que estão aqui, e que você foi enredado, você foi enlaçado, sabe, por esse pecado da imoralidade. Esse pecado da imoralidade, ele entrou na sua vida, ele entrou em algum momento, né? Querido, faz 25 anos que eu sou pastor, e nesses 25 anos eu pude ver o que esse pecado ele causa na vida das pessoas. O texto que nós lemos aqui nessa noite, você leu comigo, depois eu quero que você pense mais, se aprofunda nele. Diz que o povo morreu no deserto e nunca saiu do deserto, ficou lá e morreu lá, e lá foi sepultado. Não chegaram onde Deus queria levá-los. Nesses 25 anos o que eu mais vi foi isso: gente que tem promessa de Deus, gente que Deus veio para ela e falou assim: eu te escolhi, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma vida abundante, uma vida plena para você. Mas o que eu mais vi foram pessoas sucumbindo e morrendo no deserto, e não chegando onde Deus queria que elas chegassem. Isso passou pela decisão e pela escolha, porque você leu comigo que essas lutas, essas tentações, é comum, todo mundo tem, uns de um jeito, outros de outro. Eu sempre falo isso aqui, querido, e com toda parcimônia, com toda humildade. Essa é uma área que eu assim, Deus me deu uma graça. Há muitos anos atrás eu tive um pastor, e quando você tem um pastor, que ele te ensina, ele te treina, e eu fui treinado por esse pastor. Ele me pegou, estava começando, eu era um garoto, eu não era pastor ainda. Ele acreditou em mim como ninguém, acho que acreditaria, porque eu era um moleque, um menino, e ele trouxe eu para perto dele, lógico que ele via potencial e tal, e ele me pegou, e ele um dia teve uma conversa, sabe, de homem para homem, falou assim: meu filho, você quer ministério? Tá, lógico, sabia que eu queria mesmo. Ele falou: então é o seguinte, você vai ter que tomar cuidado com mulher. Meu filho, você precisa olhar para as mulheres. Se você olhar para uma moça, você tem que olhar para ela como se fosse uma irmã sua. Nessa época eu era menino, então assim, como uma irmã. Depois você vai ficando velho, você olha para as moças como filha. Eu tenho uma filha de 24 anos, só para você saber. Não sei quantos sabem. Então assim, quando eu vejo uma garota de 24, 25, 26, diferente de alguns homens que olham para ela como um pedaço de carne que quer devorar ela, né? Eu olho com um amor paternal diante de Deus.
E quando eu olho para uma mulher na minha faixa etária, 40, 45, né? 48, 50, eu olho para ela como uma irmã. Agora é uma irmã. Eu olho para ela como irmã, sabe? Eu olho para ela como irmã. E as mais velhinhas, tipo a irmã Conceição, que é um pouquinho mais velhinha, só um pouquinho mais velhinha, eu olho como uma mãe, um carinho, né, que eu tenho. Então Deus fez isso, esse pastor me treinou, ele treinou. Outra coisa que eu fui treinado foi nos olhos, sabe? Fui treinado. Eu, sim, graças a Deus, eu não olho. Às vezes, irmã, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes eu estou conversando com você, diante de Deus, e eu não te vejo. Com mulher, eu acabo não vendo a mulher. Foi um milagre que Deus fez na minha vida. Isso é milagre. Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês assim, que é uma graça de Deus. Porque a natureza humana é diferente. A natureza, o normal, o natural é diferente, eu sei disso. E eu não estou falando isso para te condenar, eu vou te explicar. Por que eu estou falando isso? Para dizer, aí, ó, tá vendo? O pastor é o super-homem. Sou nada. Muito longe de ser um super-homem. Eu não luto nessa área. Mas eu luto em outras coisas. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu luto. Eu luto com raiva. Eu luto com ira. Eu luto, irmão. Eu esmurro a minha carne. Deus é testemunha. Eu esmurro a minha carne. Para não ser reativo. Para não pecar contra o Senhor. Moisés deu uma pancada na pedra. Se eu deixar a minha natureza e a minha carne dominar, só para te consolar, eu boto uma bomba nela e eu explodo ela. Eu explodo de tanto que eu luto. Comigo. Então, tá vendo? Essa é a minha luta. De repente você está aqui, cara, e você luta, é isso aqui, ó. E esse pecado, se ele não for extirpado, é igual um câncer, ele tem que ser arrancado com raiz e tudo da sua vida. Isso vai matar você, cara. Isso vai impedir você de se tornar tudo que Deus quer que você seja. De viver tudo que Deus quer que você viva. Só que assim, presta atenção, isso não é exclusivo de homem. Vocês viram ali? E não é só pornografia. Cuidado, irmã. Com quem você conversa. Cuidado. Eu era pastor de uma moça, muitos anos atrás, muito bonitinha ela, muito querida ela. Muito querida. Só que ela tinha suas carências. Sabe o que aconteceu? Ela foi trabalhar num lugar, chegou lá, o cara era um Dom Juan. Eu conhecia ele. O cara um Dom Juan. E ele se aproximou dela. E ela casada, recém-casada. E esse cara, princesa, linda. Que mulher que não gosta de ser chamada de princesa? Que mulher que não gosta de ser elogiada? Que mulher que não gosta de, né, se sentir valorizada? Às vezes o marido, é uma pena, nós temos que lutar para não ser ogro, meus irmãos. Porque nós somos uns ogros, a gente acha, já conquistei, já consegui o que eu queria, então aí você fala, agora já sou dono do pedaço, já é minha, e aí você acha que você pode fazer o que você quiser, você não faz mais nenhum elogio, você não dá nenhum beijo, você acha que já é. Cuidado. O que aconteceu? Infelizmente, essa moça, né, ela era uma jovem na época, isso já faz mais de 20 anos, foi seduzida. Na hora que viu, já estava planejando até de ir embora com o cara. Então, irmã, às vezes o teu problema não é pornografia não, mas é carência. Cuidado com a carência. Às vezes você está com uma crise no casamento. Qual casamento que não tem crise? Todo casamento passa por crise. Todo casamento passa por momentos difíceis. Todo casamento. Nunca. Cuidado quando você diz nunca. Você já ouviu o ditado, né? Não está na Bíblia, mas devia estar lá num apêndice lá. Não cospe para cima que cai na sua testa. Você começa a olhar, a grama do vizinho às vezes parece sempre mais verdinha do que a da casa da gente. O outro parece que é melhor, o outro parece que é mais amoroso, parece que é mais romântico, parece que é mais querido, parece que é mais compreensivo, parece. E aí o diabo vai entrando, na hora que entrou, meu filho, foi. Você nem viu. Às vezes não é questão sexual, não é pecado, não é sexual, é sentimental, é sentimento, as emoções se envolvem. Deus está falando com você aqui, Deus está trazendo um alerta aqui, fica de pé nessa noite,
Já comecei mal pra caramba, né? Primeiro culto da noite, já estourei o tempo assim, de um jeito que você nunca mais vai querer voltar. Oh, perdão. Domingo que vem não sou eu que vou pregar, vocês vão ver, esse culto domingo que vem vai terminar 15 para as 9. Eu não vou estar aqui. Eu tenho um compromisso. Eu não vou estar aqui domingo que vem, tá? Fala glória a Deus aí. Porque daí você vai embora bem mais cedo. Mas sabe, hoje parece que Deus está querendo. Eu nem vou fazer o apelo para você vir aqui na frente, por questão de horário, mas também, sabe, eu não quero expor. Porque tem umas coisas assim que é desajeitado, né, irmão? Nós estamos falando um negócio assim que é meio desajeitado. Mas eu vou dar uma palavra de conselho para você que eu dou para homens. Mas serve para mulheres também. Cuidando de homens, cuidando de mulheres nesses anos todos. Já fiz um processo com homens, com mulheres. E assim, é tão gostoso quando você vê o resultado. Você vê gente presa, gente cativa sendo liberta. Você vê gente sendo transformada, gente vencendo. É gostoso, irmãos, dá uma alegria de ver. Então eu vou te dar uma palavra aqui. Busque ajuda. Busque ajuda. Não tente sozinho, que você não vai conseguir. Você que está preso pela imoralidade, esse pecado, ele vai te impedir de entrar na terra prometida. Ele vai te impedir. E outra coisa, esse pecado é um pecado que você não vence ele sozinho. Você não vence ele sozinho. Tem pecados que você vai lutar, jejuar, orar sozinho e, valeu. Agora esse pecado, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, você precisa confessar para alguém, porque ele envolve uma culpa. Os pecados sexuais, eles envolvem culpa. E a Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos sarados. Você vai precisar de ajuda. Então eu quero orar por você. Você tomar uma decisão, só que você não pode sair daqui, querido. Amanhã eu resolvo isso. De coração. Eu estou te dando uma palavra de conselho. Não é amanhã. Se Deus está falando com você, você vai decidir hoje. Hoje ainda você vai fazer alguma coisa. Você vai ligar para o teu líder de célula. Você vai ligar para um irmão, mas não, busca ajuda de quem pode te ajudar. Cuidado. Porque tem gente que não ajuda, não promove, só atrapalha. Então você vai buscar ajuda de quem pode. Procura uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus. Pede ajuda. Eu morro de vergonha. Querido, para com isso aí. Para de esse negócio de vergonha, porque isso aí só vai acabar com você. Ninguém quer destruir, ninguém quer condenar, ninguém quer pesar sobre você, não. A gente quer restaurar você. E Deus está te falando aí. Eu sei que Deus está falando. Quando Deus fala desse jeito comigo, queridos, de verdade, é uma impressão tão forte no meu espírito, que se eu saísse daqui, eu ia pegando pela mão, e eu conversava com você, pessoalmente, e eu falaria coisas para você, que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Eu sei de fato, com algumas pessoas, todas eu não tenho certeza, mas algumas pessoas que estão aqui, eu sei de fato com quem Deus está falando. Mas eu não sou daqueles caras que fica, Deus está me revelando, você vem aqui, você não vou fazer isso não te imagina que eu vou expor você. Mas eu tenho muito temor no meu coração, porque você leu ali, que 23 mil pessoas, lá no texto do Êxodo, fala 24 mil, Êxodo 32, 24 mil pessoas morreram, na hora. Cuidado, Deus está querendo restaurar você. Quem sabe Deus está te dando uma chance aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, eu sinto a tua presença nesse lugar, eu sinto o teu mover aqui. Eu sei, Deus, que todos nós passamos por lutas, igual a gente leu ali. Não veio tentação que seja sobre-humana, mas pelo contrário, é comum a todos. Todo mundo enfrenta alguma luta, todo mundo aqui enfrenta alguma tentação, enfrenta alguma provação. Quem sabe esse meu irmão está no deserto, e ó Deus, ele está enfrentando o deserto da carência, porque às vezes é o deserto da carência, não é essa coisa imoral, no sentido da imoralidade sexual, sabe, aquela coisa, não, mas é o deserto da carência. Essa pessoa tem se sentido, Senhor, só, tem se sentido abandonada, tem se sentido rejeitada, e de repente o diabo tem vindo até ela assim, dizendo, não, tem algo melhor para você.
eu preparei algo melhor para você, e ela está sendo vencida, ele está sendo vencido, ó Deus, e o Senhor está aqui, apelando, não caia na mentira de Satanás, não caia nessa mentira. Você que está aqui, você tem sido vencido pela pornografia, você se tornou um viciado. Eu conversava com alguém e eu dizia assim, sabe, o vício sexual, ele é tão terrível ou até mais terrível do que alguns vícios de drogas. Tem algumas drogas que me parecem mais fáceis, embora o mecanismo é muito parecido, não é? Do que isso causa, do que isso faz, libera, né? Os hormônios, etc. e tal. É parecido, mas me parece que o vício sexual, o vício da pornografia, ele é mais nocivo, é mais difícil do cara vencer do que alguns outros vícios. Mas Deus está te dando uma palavra de esperança aqui. Ele quer libertar você. Deus te ama tanto que Ele diz, vem até a mim e eu vou te ajudar. E Ele te ama tanto que Ele vai transformar, Ele vai tirar tudo isso da sua vida, Ele vai te libertar, Ele vai quebrar essas cadeias de uma vez por todas. Deus vai transformar você, Deus vai limpar você, Deus vai, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele sara as tuas enfermidades e Ele perdoa. Pai, perdoa Senhor, o perdão do Senhor, Ele é um perdão, Senhor, que alcança todas as áreas, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Perdoa, Senhor, os pecados desta igreja, perdoa os pecados desse povo, e principalmente os pecados na área de imoralidade, mas, Senhor, purifica, Deus, transforma, muda, no nome de Jesus. Esses 5 pecados impediram o povo de entrar na terra, eles morreram no deserto. Eu profetizo aqui que esse povo não vai morrer no deserto. Eu profetizo aqui que esses homens, essas mulheres, todos eles vão vencer no poder do nome de Jesus. Eles vão superar essas coisas, eles vão, Senhor, vencer. Deus, no nome de Jesus, na força do Senhor. Deus, é o Senhor agindo neles, é a Tua graça sobre eles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer ainda. O Senhor vai fazer muito mais. Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele está dizendo que Ele vai completar, e isso faz parte do que Deus está fazendo. Deus não ia começar um negócio e ia deixar você do jeito que você está. Deus está completando a obra dEle, Ele está libertando você, Ele está colocando por terra essa cadeia espiritual, Ele está colocando por terra esses demônios que prendiam a sua mente, que prendiam você, que mantinham você cativo. Seja livre no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui, obrigado porque a obra do Espírito Santo é uma obra completa, no nome de Jesus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê e concorda, você recebe, você crê, você confia, você quer mais de Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor, leva esse povo em paz, Deus, dá uma semana assim, tremenda para eles. Obrigado pela vida de quem veio pela primeira vez, dá paciência para eles por ter aguentado. Eu passei tanto do horário, mas Deus, faz uma obra poderosa neles, abençoa a semana deles, dá uma semana assim que eles vão falar, valeu a pena, foi duro aguentar lá, mas valeu a pena, fez uma diferença tremenda. Deus abençoa o teu povo, vai à frente, dá vitória, guarda, livra de todo mal, é o que eu te peço, mas eu não só peço não, eu já te agradeço, em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê e recebe, diga: que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo seja sobre você, sobre tua casa, sobre a tua família, todos os dias, em nome de Jesus. Você crê e recebe? Amém.